coisa clássica do Zoom que a gente esquece Sim. de botar o microfone. Boa noite para vocês dois, um prazer estar aqui com vocês de novo. Tinha um Bom tê-la de tempinho já, volta né? aqui, mãe. É bom estar sempre com a Mônica, é uma economista muito competente, mora lá em Washington, tive a honra de conviver com ela lá em 2020, entende muito do que fala, e a gente quer a E ajuda tem um dela. mérito raríssimo entre economistas. Ela escreve em português. E bem. Isso, exato, exatamente, não é no economista, é em português É. mesmo. Olha só, Mônica, a pergunta aqui é até uma provocação. Quando o Toledo estava fazendo a pergunta lá no nosso grupo de Zap, e me disseram até que você curtiu a pergunta. As meninas falaram lá que você curtiu. Que assim, previsões econômicas, tem taxa de acerto menor que cara ou coroa, ou é só impressão? É aquela velha história, né? Que jornalista não serve para apurar notícia, economista não serve para fazer previsão. Diz para a gente, por que estou te perguntando isso? Porque o PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas que o país produz ao longo de um ano, teve um resultado muito bom no segundo trimestre deste ano, 0,9, o que projeta um crescimento para o ano maior, um crescimento acumulado em 4 trimestres também maior do que se imaginava. Ou seja, que a economia estaria melhor do que todo mundo previu. Aí eu queria dar a palavra para você, para dizer para a gente se essa taxa de acerto é menor que cara ou coroa, ou se é só impressão, Mônica? Olha, Kennedy, não é só a impressão, eu realmente gostei muito da pergunta, é isso mesmo. E a razão é que a economia é um sistema, né? Ela é um sistema repleto de complexidades e de conexões assim difíceis de enxergar e tal, de tal forma que esses exercícios todos de previsão econômica, eles são meio que isso aqui, entendeu? É você botar o dedo no ar e ver para onde você acha que o vento está soprando, sabendo que o vento pode mudar de direção. E aí é a tal história, né? Assim, às vezes acerta, às vezes erra. E já houve época em que se comparava a previsão econômica com a previsão meteorológica, porque, principalmente no Rio, de onde eu sou, a previsão era notoriamente ruim. Tanto que às vezes vinha no jornal assim: hoje o tempo pode ser ensolarado, com chance de pancadas de chuva e nublado. Enfim, todas as possibilidades eram dadas, né, para que não houvesse erro. E as previsões econômicas elas eram meio comparadas a isso. Só que hoje em dia os modelos meteorológicos melhoraram muito. Verdade. Previsões econômicas não. Eu Então, ia fazer exatamente esse comentário, Mônica, porque os meteorologistas previram o que ia acontecer no Rio Grande do Sul, avisaram que ia ter pois rajada é, de vento acima de 100, pois de é. 100 quilômetros por hora, que ia chover muito e tal. O governo que não se preparou para isso, mas que eles previram, eles previram. Não, exatamente. Portanto, assim, tem muito chute em modelos de previsão econômica. Às vezes são chutes mais informados, às vezes são chutes menos informados, mas principalmente em se tratando de PIB, que é um retrato do que aconteceu na economia, né? De tudo que a economia produziu e gerou em termos de renda num determinado período. Essa é uma previsão notoriamente difícil de se fazer, porque, ainda que se possa ter alguma noção do que está acontecendo em alguns setores econômicos, você ter a noção real do que se passa em todos os setores econômicos nesse período determinado é muito difícil. E o próprio IBGE, né, que divulga o PIB, volta e meia faz algumas revisões do próprio PIB que havia calculado. Então, É a velha piada, né? Até prever o passado é difícil. Ô, e isso é Mônica, assim em qualquer país, tá? Sim. Todos os países têm essa peculiaridade no que diz respeito ao PIB, sendo o PIB uma coisa difícil de medir. agora, Mônica, você com a tua experiência aqui, hipóteses que você levanta para esse desempenho do PIB? É a mudança de governo, é uma expectativa em relação ao que a Haddad vem fazendo, ao que o Lira está fazendo lá, a agenda econômica está andando no Congresso? É um fator internacional, commodities influenciando? O que você vê de concreto para a gente, pelo menos, tentar entender por que que esse número veio desse jeito? Eu acho que tem alguns elementos, Kennedy. Assim, para mim, um dos principais elementos é o seguinte:
o Brasil passou 4 anos no governo anterior sem política econômica. A gente tinha um super-ministro da economia, com todos os ministérios principais da economia, da área econômica, pelo menos, sob a tutela dele, mas ele não fez absolutamente nada em termos de política econômica. Tudo bem, teve a pandemia no meio do caminho, a pandemia atrapalhou muito e tal, teve muita má condução de política econômica durante a pandemia, mas em termos gerais, não houve política econômica durante os anos da gestão Bolso-Guedes, né? Bolsonaro e Paulo Guedes. E aí agora a gente teve uma mudança de governo, um governo que tinha uma política econômica a fazer e que se propôs a fazer uma política econômica. Então, eu acho que uma das primeiras consequências disso, né, de ter um governo com política econômica, é uma melhoria da situação econômica, refletida, no caso, no PIB. Então, eu acho que esse é um elemento, sem dúvida alguma, de extrema importância. Tem um elemento externo que é importante também. Então, o que a gente está vendo acontecer no mundo agora tem sido mais favorável para o Brasil. Então, a gente está vendo que a inflação, que havia atingido praticamente todos os países do mundo, forçado muitos bancos centrais a elevar muito as taxas de juros e tal, esse é um problema que parece estar começando a terminar em várias partes. Isso abre espaço para que os países tenham um pouco mais de todos os países, no caso, têm um pouco mais de manobra da economia, que a economia tem um pouco mais de espaço ela própria para se mover, de forma que, assim, tem um elemento internacional do qual o Brasil faz parte. Então, esse mesmo processo a gente está observando no Brasil, né, de redução inflacionária, que permite políticas econômicas mais condizentes com o crescimento econômico. Então, esse é outro fator importante. E, por fim, algo que eu acho que é de extrema relevância sublinhar no caso brasileiro em particular, que são as políticas de recomposição de renda e de recomposição de renda das famílias, né? O Brasil é um país onde a massa da população é uma massa de baixa renda, e é uma massa de extrema importância para movimentar a economia, porque, no fim das contas, e isso é verdade para toda e qualquer economia em qualquer canto do mundo, a movimentação de consumo das famílias é de extrema importância para que a economia também se movimente, para que você gere esses giros que levam ao crescimento econômico. Se o consumo das famílias está travado porque algo de mal está acontecendo com as famílias, então porque as pessoas não estão vendo os seus salários aumentarem, o salário mínimo está congelado e outras coisas desse tipo, os programas sociais que nós necessitamos, nós precisamos demais ter no Brasil, tão defasados, e tudo que a gente viu acontecer, enfim, de novo, durante a gestão Bolsonaro e Paulo Guedes. Se isso é recomposto, isso imediatamente gera um efeito, ainda que as famílias estejam muito endividadas, isso gera um efeito sobre o consumo, como a gente viu nesses dados aí do segundo trimestre. Então, esse elemento é super importante no caso brasileiro. Aí tem economista que vai dizer assim, mas isso aí é conversa furada, porque no final das contas não vai ter crescimento sustentável. Assim, o que é crescimento sustentável? Se você não tiver pessoas consumindo, se as famílias não tiverem poder de consumo, capacidade de consumir, se as famílias de baixa renda, sobretudo, que são as que mais consomem, não tiverem esse poder, o que significa crescimento sustentável? E sustentável para quem? Né? Certamente não é para essas pessoas. Então, eu acho que são esses elementos aí que explicam boa parte do que aconteceu no segundo trimestre. Agora, Mônica, se eu entendi corretamente o que você falou, tem um efeito que é só o fato de haver governo, né? Não tinha governo, passou a ter governo, primeiro efeito. Segundo efeito, um efeito internacional que tiraram um bode da sala, começou a cheirar melhor. E terceiro,
uma política pública que foi implementada logo de cara, que foi elevar a capacidade de consumo da população mais pobre. Essas três coisas, de alguma maneira, estão surtindo efeito, e não sei se vai ter mais delas. Quero dizer, o que vai fazer a roda continuar girando para a gente não cair? Pois é, aí entra a história do crescimento sustentável, né? Então, em que medida a gente consegue alongar e prolongar esse processo de retomada da economia brasileira que a gente tem visto já no primeiro semestre, né, de 2023. Aí eu acho que entram fatores como o Brasil, nesse momento, está iniciando, já devia ter iniciado, mas está iniciando um ciclo de redução das taxas de juros. Isso daí vai ter um efeito positivo, principalmente sobre um item do PIB que não se movimentou absolutamente no segundo trimestre, que também não havia se movimentado no primeiro, o investimento, né? O investimento das empresas. Então, as empresas brasileiras, a gente sabe, estão muito endividadas, pagando juros excepcionalmente, extraordinariamente elevados. O processo de redução de juros começou, em algum momento mais à frente, porque esse efeito não é imediato, mas em algum momento, quando o balanço das empresas tiver tido um alívio suficiente com a redução cumulativa das taxas de juros, as empresas vão passar a ter mais espaço para investir. Esse espaço adicional para investir gera crescimento e gera um crescimento que é mais longevo, que não é só vindo de gastos imediatos das famílias, né? É um tipo de dispêndio que tem um efeito mais duradouro assim, na economia. Então, a gente tem esse fator. A gente tem, por outro lado, ainda o elemento mundo, que está em processo de melhora. E a não ser que a gente imagine algo, sei lá, não dá para imaginar o que possa ser, mas alguma coisa extraordinária acontecendo, e não dá para trabalhar dessa forma, porque você tem que inventar cenários. O mundo tende a continuar ajudando o Brasil, né? O mundo tende a continuar ajudando o Brasil pela frente. Então, eu acho que a situação brasileira hoje, se a gente olha a situação do Brasil hoje, comparado ao que ela parecia ser no início de 2023, ela é muito melhor nos próximos anos do que ela parecia há 7, 8 meses. E isso eu acho que traz um alívio enorme. Eu estava ouvindo você falar, Toledo, sobre a política em São Paulo e sobre, enfim, o que está acontecendo no cenário político e tudo. Eu tinha muito medo no início do ano, né, em janeiro, principalmente, depois do ocorrido, né, do dia 8 de janeiro, aquela coisa horrorosa toda e tal. Eu tinha muito medo que pela situação política frágil e muito vulnerável do país, que não fosse possível uma recuperação mais forte da economia. E que, em não tendo essa recuperação, que a gente fosse novamente cair nessa armadilha de escolher políticos absolutamente despreparados e com agendas equívocas e escusas, como era o caso do Bolsonaro, nas eleições de 2026. Eu acho que esse cenário que me amedrontava, por exemplo, no início do ano, ele está menos provável agora, porque a tendência parece ser a de uma economia que vai crescer razoavelmente bem esse ano, provavelmente razoavelmente bem no ano que vem também. A partir daí é difícil de dizer, como a gente dizia, a projeção econômica como eu gosto de falar, é mais um sentimento de feeling, assim, sabe? Um sentimento Mas de... já é suficiente para responder aquela indagação do Toledo para o Boulos. Se crescer o ano que vem, ajuda o Boulos em São Paulo. Tem assim, é curioso isso, porque a gente começa a ver, isso é bom,
que a gente comece a ver aquilo que a gente sempre viu e que sempre foi verdade quando a gente olha assim para processos eleitorais, o comportamento do eleitor e tal. Sempre foi o caso, no Brasil em particular, que, claro, várias coisas ditam os rumos de uma eleição, mas no Brasil sempre teve muito peso o que estava acontecendo com a inflação e o que estava acontecendo com emprego e crescimento, né? Sendo que emprego e crescimento são duas coisas que andam juntas. Nesse momento, a gente tem inflação em queda, crescimento melhor e, portanto, uma perspectiva melhor para o mercado de trabalho. Essas tendências continuando e tendo a influência que já estão tendo sobre eleitores, melhora, né? O quadro todo fica muito melhor. Ele fica melhor, inclusive, porque ele fica um pouco mais previsível. Sim. Esse é um Ô, fator que a Mônica, gente pouco leva em conta, né? Como a previsibilidade, como a gente sente falta de uma possibilidade de previsibilidade, né? E segurança, né? Porque a Sim, previsibilidade traz uma coisa muito importante, que é essa noção de segurança, de que existe alguma segurança econômica. A gente nunca fala em insegurança econômica, mas insegurança econômica é o que tem motivado resultados mundo afora esquisitos em diferentes eleições. Olha a verdade. Argentina. A ô, Argentina é o Mônica, olha caso só. mais clássico de insegurança absoluta, né? O Danilo Sotero Rogério está dizendo aqui, o Paulo Guedes não sabia nem que tinha que fazer o orçamento no ano anterior a ele. Aquela fala dele em 2018 para os senadores, em que ele diz assim: vocês façam o orçamento de vocês que eu faço o meu. Sem esquecer que o orçamento do ano seguinte é aprovado no ano anterior. Se esquecendo que é aprovado no ano anterior pelo Congresso. A Bárbara Rezende Magalhães. O Paulo Guedes era o próprio gato de Schrödinger. Estava lá e não estava ao mesmo tempo. O meu alemão é péssimo, mas é isso aí. Graziane Ramos, me dá uma raiva perdoar as empresas e o povo só tomando lascada com a taxa de juros. São os comentários aqui. A Mônica sempre leva uma participação boa do pessoal. Ô Zé, eu queria perguntar para a Mônica, aproveitando que ela está aqui, dessa recente reunião que teve dos BRICS, houve uma ampliação ali, a gente viu que Egito e Etiópia vão entrar no grupo econômico, no bloco econômico a partir do ano que vem, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos, Irã e Argentina. Teve toda uma discussão também sobre a criação de uma moeda comercial para facilitar trocas comerciais e menos dependência do dólar. Você que acompanha, Mônica, o que você achou dessa cúpula dos BRICS na África do Sul? Se é uma novidade importante, se esse bloco que é econômico vai ter peso geopolítico para valer ou não? Como é que você avaliou isso aí? Olha, é um passo na direção de criar um bloco que tenha peso geopolítico, assim, sem dúvida alguma, essa é a ambição, né? E é um passo nessa direção. Ao contrário de algumas análises que eu vi em relação à posição do Brasil, eu vi muita gente no Brasil falando: isso daí é péssimo para o Brasil, enfraquece o Brasil. Eu confesso que eu não entendi a argumentação a respeito do enfraquece o Brasil, porque o Brasil está, e principalmente agora, né, com essa ampliação dos BRICS, o Brasil fica numa posição muito importante, que é a seguinte: a gente tem um mundo que está se redesenhando geopoliticamente em torno do que parecem ser mais ou menos dois polos, talvez venham a ser mais polos, mas por enquanto os polos são China e Estados Unidos, né? O Brasil é um aliado e um parceiro comercial de ambos. E o Brasil está lá nos BRICS, se colocando ali como um aliado importante de ambos, ou seja, não vai ser um país que tem o interesse de nenhuma forma de tornar uma situação hoje essa que existe entre China e Estados Unidos, que já é uma situação tensa. A presença do Brasil nos BRICS e de um Brasil mais fortalecido pelo seu próprio desempenho econômico auxilia
uma redução dessas tensões no plano geopolítico. No plano econômico, não necessariamente, mas no plano geopolítico, com certeza. Tem países indigestos nessa composição dos BRICS? Tem países indigestos, né? Tem países autoritários, está cheio de países autoritários ali. Agora, a gente também não pode ser ingênuo e achar que, não, mas tem um bloco autoritário no mundo e um bloco democrático. O mundo não Não. está assim, né? Então, é uma leitura muito ingênua e boba até da situação olhar para... Política a gente faz com o inimigo, né? Não com o amigo, né? Senão não precisava de política. Exatamente. Então, o que eu acho é o seguinte: ainda é um saco de gatos, o BRICS. Ainda é um conjunto de países com interesses muito divergentes que precisa encontrar um rumo em comum. Alguns desses países têm laços comerciais próximos, outros desses países são inimigos históricos, como Irã e Arábia Saudita, assim, tem complicações, e, portanto, agora reunidos nessa nomenclatura BRICS, eles vão ter que encontrar, para se constituir realmente como bloco geopolítico, eles vão ter que encontrar algum rumo em comum. Esse é o desafio que eles têm pela frente, que vai ser extremamente interessante de se observar. Mas eu acho que a maneira de observar os BRICS não é olhando ante isso, ante aquilo, ante Estados Unidos, ante China. Essa é uma maneira maniqueísta e equivocada de olhar para o redesenho da geopolítica global. A gente tem que ter uma postura ante. Assim, eu não quero ser, eu não acho que tenha qualquer utilidade a gente ficar se valendo do que é pró-Estados Unidos, pró-China, anti-Estados Unidos, anti-China, como argumento para justificar o que quer que seja. Tem um redesenho em curso, vamos observar o que vai dar, no que vai dar esse redesenho. Ele é super Perfeito. interessante. Mônica, muito se tem escrito e dito sobre a desaceleração da economia chinesa, do estouro da bolha, questão habitacional, lá, das construtoras, etc. Você acha que isso vai ser determinante para a economia brasileira? Até que ponto? Olha, eu trabalho no instituto, no Peterson Institute for International Economics, aqui em Washington, que tem uma visão completamente divergente da maior parte. O instituto em si não tem visões, as pessoas lá dentro é que têm, mas os especialistas de China do instituto acham que essa visão a respeito do que está acontecendo na China agora é pessimista em excesso. E que, no final, assim, o que tá se passando na China é um processo de ajuste, que economias passam por processos de ajuste, né? E a China teve muitos excessos recentemente e tem ajustes a serem feitos. Então, alguns desses ajustes se refletem nisso que a gente está vendo, por exemplo, na questão do mercado imobiliário na China e em outras partes da economia chinesa. Isso vai levar a uma desaceleração abrupta da China? Eu tendo a achar que não. Não é isso que a gente vai ver, não é um cenário catastrofista, não é absolutamente isso, que é o que alguns andam argumentando por aí. É um cenário de ajuste com uma desaceleração que, depois de ajustada, passa, né? Como costuma acontecer nesses ciclos de arrumação, né? Por assim dizer, econômica. Então, para o Brasil, não acho que tenha maiores consequências. Não tem tido, né? Assim, Exato. Ô, Mônica, aproveitando aí que você está com a gente, queria te ouvir um pouquinho sobre a eleição americana do ano que vem, 2024. A gente acompanhou em 2020 e a gente viu como foi difícil derrotar a extrema-direita, derrotar o Trump. A gente tem todas essas notícias dos indiciamentos do Trump, da prisão dele, ele usando isso para se fortalecer entre os republicanos para ter a nomeação
para a candidatura à Casa Branca no ano que vem. Como é que você está vendo aí? Vai ser uma eleição mais difícil para o Biden, que é o que tudo indica, será o candidato democrata do que foi em 2024? Você está pessimista porque uma eleição do Trump, a gente sabe tudo que ela implica em termos de risco para a democracia, a gente acompanhou isso aí. Como é que você está vendo? Olha, é curioso, Kennedy, porque assim, o Biden pode-se ter várias críticas ao Biden, algumas políticas do Biden e tal, mas a verdade é que o Biden conseguiu fazer muitas coisas assim que todo mundo achava que iam ser impossíveis, mas ele conseguiu fazer. E no final, a economia americana está crescendo, tá com desemprego baixo e agora está com inflação em queda. Então, os resultados que o Biden vai entregar vão ser muito bons. Agora, existe uma antipatia tremenda, inclusive dentro do Partido Democrata mesmo, existe uma antipatia tremenda em relação ao Biden, que honestamente eu não consigo explicar. Eu não sei o porquê dessa antipatia. Eu acho que uma parte tem a ver com uma desconfiança por conta da idade avançada e tal. Um negócio meio triste até de dizer, mas eu desconfio que isso daí tenha um peso muito maior do que as pessoas gostariam de admitir, entendeu? Inclusive, eu estou falando aqui de quem se considera democrata. Então, o Que está Biden com 80 tem. anos, não é isso? Hoje, ele está com É, 80 anos. Se é, eleito, vai ter 81 anos. Vai ser o é, presidente mais velho da é, história dos Estados Unidos. Já é e é, será, não é isso? isso. Agora, o 81 Trump anos também hoje é não muito é o diferente de. garotão, não, né? O Trump tem 77 anos. Exato, Então, assim, a gente está falando essencialmente de dois octogenários, né? exato. Não estamos falando de um idade avançada e o outro jovenzinho, não. Então, essa é uma das curiosidades. O Biden ele tem uma dificuldade de locução, né? Ele tem essa dificuldade. Então, às vezes, ele parece estar perdendo o fio da meada, assim, quando ele fala, mas não é porque ele tem uma dificuldade de locução que ele até, incrivelmente, conseguiu superar para poder falar em público. Ele era gago e conseguiu Ele superar a é gago. gagueira. É, Não era, ele é. e diminuiu bastante. Exato. E a gente vê, muitas vezes, ele para de falar, não é porque ele perdeu o fio do pensamento, é porque a palavra não vai Tropeça. sair se ele insistir, né? Aquela coisa. Agora, o Trump continua com um apoio forte dentro do Partido Republicano. O DeSantis, eu duvido que vá muito longe, eu acho que não vai. Que é o governador da Flórida, né? É o O Ron governador da DeSantis. Flórida e era Andou para tido, né, trás. como o principal rival. Eu não acredito que ele vá muito à frente, porque ele não tem carisma nenhum, assim, carisma zero. Zero. Bem, é um sujeito muito mais perigoso do que o Trump, inclusive, mas isso a gente deixa para outro dia. Mas não acho que ele vá ameaçar o Trump de nenhuma maneira, e os outros, esquece os outros, assim, não tem nenhum ali que tenha qualquer capacidade de se sobrepor ao Trump. Então vai ser Trump e Biden. Agora, o Trump está todo enrolado nesses indiciamentos e tem alguns julgamentos que vão começar antes das eleições. Então, tem julgamento que vai começar, o da Geórgia vai começar em março de 2024. Ou E seja, será batalha dura de novo. vai Mas ser você batalha dura de novo, vai ser batalha muito dura de novo. Vai. E tem um pedacinho, ele é pequeno, mas tem um pedacinho dos republicanos, do pool, né, de eleitores republicanos, que cansou do Trump. Tem. E que provavelmente não tem candidato, entendeu? Então, tem uma questão que é sempre importante aqui nos Estados Unidos, que é quantos eleitores os candidatos conseguem levar para as urnas, né? O Uhum. chamado turnout. Então, o Biden venceu em 2020 em grande parte porque ele teve um turnout muito alto. Ele provavelmente vai ter um turnout menor em 2024, mas o Trump também. O Trump também vai ter um turnout menor.
Então, Isso influencia muito. Tudo Ô Zé, bem. temos que chamar a Mônica para um outro programa para falar até mais dos Estados Sim, Unidos e tá, foi coisas aí. insuficiente o tempo É. hoje. É muito bacana quando você vem, viu, Mônica? A gente gosta muito, te agradeço muito. Sei que você é eu muito É adoro, um, eu ocupada adoro estar e aqui. eu esse é o melhor agradeço dos muito. problemas, né? Quando sobram as ideias e falta tempo. O problema é quando dá o contrário, né? Exato. Mas Ô, vamos lá para a Mônica, eu preciso síntese. fazer uma síntese aqui, vai ser difícil, não é fácil, porque a gente abordou muita coisa, você falou muita coisa interessante, mas como tem que escolher alguma coisa, vê se você concorda com isso. Sem insegurança econômica, tendência é manter o crescimento. Sim, concordo. Isso aí. Muito bem. Obrigado. Ô, Mônica, quero agradecer, viu? Até uma próxima vez. Boa noite para Até a você aí. próxima. Espero te ver em Tchau, breve tchau. aí. Muito Um obrigado. abraço. Abração para Ah, vocês. valeu. Toledo, vamos lá seguir adiante com a nossa vida aqui.